Esse é o principal erro que você comete quando você quer emagrecer. Tem algo que as pessoas deixam muito de lado no emagrecimento e isso acaba atrapalhando demais os seus resultados. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruna Pompilha, sou nutricionista. E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação saudável, emagrecimento, hipertrofia, saúde de forma geral. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, acompanhe os vídeos que eu estou postando. E esse daqui é um dos últimos vídeos para a gente falar um pouquinho sobre os nutrientes, para a gente entender a parte básica da nutrição para que a gente possa seguir à frente, tá bom? Eu sei que você não consome frutas, verduras e legumes. E se você consome, provavelmente você está consumindo uma quantidade bem pequena. Eu sei que muitas pessoas acham que esse papo de ficar comendo frutas, verduras, legumes, 2 castanhas ali no dia é papo de nutricionista, mas gente, esses alimentos eles são as nossas principais fontes dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que a gente não tem muito em outros alimentos. Nós temos sim nas carnes, nós temos no arroz, nós temos no feijão, mas tem alguns específicos que a gente só encontra nesses alimentos. Então a gente precisa sim consumir, além de que eles também são fontes de fibra. Eu vou te contar o real motivo de você precisar consumir esses alimentos no emagrecimento, tá? E na saúde também de forma geral. Mas se você quer emagrecer, tô te dando esse pontinho aqui, essa visão para que você tenha aí realmente essa mudança de comportamento e que você passe a consumir mais esses alimentos para que você não negligencie o consumo desses alimentos, tá bom? Vamos lá, principalmente no processo de emagrecimento, a gente precisa buscar alimentos que tenham uma baixa densidade calórica. O que é isso? Alimentos que tenham uma pouca quantidade de calorias. Então, os vegetais, principalmente, né, as verduras, principalmente as folhas, é algo que, assim, na dieta dos meus pacientes eu costumo deixar à vontade, porque tem uma quantidade de calorias muito baixa. E aí, se você quiser, você pode consumir 100, 200, 500 gramas desses alimentos, que isso não vai fazer com que você ganhe peso, porque é uma quantidade calórica muito baixinha. Então, é algo que você pode comer, assim, praticamente à vontade, e é algo que vai te saciar bastante, porque também tem bastante fibras, além das vitaminas e dos minerais. Como eu falei, esses alimentos eles têm bastante fibras, então eles vão dar bastante saciedade, porque as fibras elas se mantêm mais tempo ali no nosso estômago. Lembra do assunto lá dos carboidratos? Inclusive as fibras são um tipo de carboidrato, você sabia? A gente tem 2 tipos de fibras, né? As fibras solúveis e as fibras insolúveis, mas você não precisa ficar contabilizando qual alimento que eu vou consumir, que é fonte de fibra solúvel ou de fibra insolúvel. Você precisa ter uma variedade dos alimentos, que aí sim você vai ter acesso a um pouco de cada, tá? Então, consumir bastante dos vegetais, bastante das frutas, vai fazer com que você tenha bastante saciedade. Isso é muito importante no processo de emagrecimento, porque quanto mais você emagrece, quanto mais gordura você perde, mais o seu corpo ele luta para sobrevivência. Porque quando você vai perdendo energia, o seu corpo está ali pensando, tô perdendo energia, eu vou morrer. É uma estratégia de sobrevivência não permitir esse emagrecimento, tá? Então, a gente tem um aumento da fome para cada quilo de gordura ali que a gente perde. Conforme a gente vai perdendo mais gordura, a gente vai tendo um aumento do hormônio da fome. Então a gente precisa usar desses alimentos que vão trazer uma maior saciedade pra gente, tá? Além da questão da saciedade, essas fibras são muito importantes também para o nosso funcionamento intestinal. Então, quando a gente consome uma baixa quantidade de alimentos, ali em questão de volume mesmo, nosso intestino ele acaba que não tem muita produção ali das fezes, né? Não tem muito o que digerir para que a gente tenha uma boa formação de fezes. Então, se você consome bastante fibra, bastante volume desses alimentos que têm uma baixa quantidade de calorias, você vai estimular bastante sua função intestinal. Saúde intestinal é muito importante, não só no emagrecimento, mas na saúde de forma geral. E eu costumo falar que se a gente não tem uma boa saúde intestinal, a gente não vai conseguir ter um bom resultado no restante, tá? Então, além das fibras, a gente tem ali também as vitaminas e minerais que são muito importantes para esse processo de saúde intestinal. E eu não sei se você sabia também, mas a gente tem uma conexão do intestino com o cérebro e muitas vezes quando a gente tem um intestino que não está muito bem funcionante, a gente pode ter maiores quadros de tristeza, até quadros de depressão. Então, cuide do seu intestino. Vamos lá, falando sobre as vitaminas e minerais, elas são as mais diversas possíveis. Nós temos muitos tipos, né? E cada uma delas vai atuar nos pequenos detalhes ali no seu corpo, no seu metabolismo, para que você tenha ali toda a roda funcionando da melhor forma. As vitaminas e minerais, elas são como se fossem os preguinhos de uma roda gigante. Então, se você tá faltando dois preguinhos ali, você tem um pouquinho de prego, mas tá faltando um pouquinho, a roda vai girar, mas pode ser que ela fique um pouco capengando ali. Então, se você dá você coloca os melhores pregos possíveis ali parafusos ali naquela roda gigante, ela vai girar da melhor forma possível. Isso é como se fosse o seu corpo. As vitaminas e minerais são esses pequenos parafusos, pequenos preguinhos, que vão atuar em pequenos detalhes no seu corpo. Então, por que deixar esses pequenos detalhes de lado se eles vão fazer sim uma diferença no seu emagrecimento, na sua saúde, se
É apenas você consumir um pouco mais de alimentos que também vai te dar mais saciedade, vai te dar mais prazer na alimentação. Então não tem por que deixar de consumir esses alimentos, tá bom? E assim, eu vejo muitas pessoas quando começam o processo de emagrecimento falando: ai, eu gosto de todos os legumes, eu gosto de todas as verduras, mas eu não gosto de abóbora. A pessoa vai lá e vai fazer uma dieta, vai começar o processo de emagrecimento. O que ela compra? Abóbora. Eu não entendo porque as pessoas fazem isso, mas isso é muito comum, já vi muitas vezes. As pessoas tendem a ir ali para aqueles alimentos que não gostam porque acham que ele que vai fazer a diferença. Mas, gente, se você não gosta de um tipo de legume, de um tipo de verdura ou de alguns, busca consumir mais daqueles que você gosta e vai acostumando. Quando você estiver bem acostumado, bem habituado a consumir esses vegetais, passa a experimentar novos sabores, muda a forma de preparo, faz assado, faz grelhado, faz refogado, faz na air fryer, faz com molho. Existem muitas formas para que você consiga consumir esses vegetais, tá bom? Então, tenta variar essa forma de preparo. Você não vai cozinhar um frango só com um pouquinho de sal cozido, ele vai ficar ruim. A mesma coisa com os vegetais. Então, coloca bastante tempero, ervas, especiarias, um pouquinho de azeite, alho, cebola. Tudo isso faz muita diferença ali pro sensorial, pra hora de você consumir esse alimento e sentir vontade de consumir esse alimento, que é muito importante. Mas aí, Nutri, eu não gosto de consumir esses legumes. Eu vou só tomar um multivitamínico. Gente, não faça isso. O multivitamínico eu costumo indicar, assim, para poucos raros casos, geralmente para pessoa que faz bariátrica, mas para pessoas normais não tem nenhuma necessidade. Claro que você vai ter um aumento ali desses nutrientes, mas assim, geralmente é uma quantidade baixa. A forma farmacêutica não é muito ativa, né? Então a gente não tem uma boa absorção desses nutrientes, a gente tem competição entre eles. E, enfim, só vai estar gastando dinheiro no lixo. A melhor forma é você realmente consumir os vegetais. Então, só consuma realmente um multivitamínico se você não costuma consumir esses alimentos de forma alguma. E eu gosto muito demais de trabalhar com os manipulados. Então, geralmente eu peço o exame para os meus pacientes, vejo os nutrientes que estão faltando e aí faço um manipulado específico para o meu paciente com as melhores formas possíveis. Às vezes não vou colocar na mesma cápsula porque eles vão competir e não vai ter uma boa absorção. Não faz sentido, por exemplo, colocar uma vitamina D logo pela manhã quando acorda, junto com vários outros nutrientes, porque a vitamina D ela é melhor absorvida na presença de gordura, então por que não depois do seu café da manhã? Então tem todas essas particularidades aí dos nutrientes, então não é só um multivitamínico que vai fazer com que você melhore a sua saúde, com que você realmente possa substituir todos os vegetais, frutas, por essa cápsula, tá bom? Isso não existe. E tudo que é natural é melhor. Nós temos nesses alimentos os compostos bioativos. Eles são algumas substâncias que não são nutrientes, mas que têm um papel muito interessante na nossa saúde, anti-inflamatório, antioxidante. Costumo muito dar o exemplo ali do própolis. Todo mundo sabe que o própolis ele é bom para a imunidade. E não é por causa de um nutriente que ele tem, é por causa de um composto bioativo. Então, é muito importante a gente ter o consumo desses alimentos também, tá bom? Bom, nós temos também a recomendação da OMS. Para cada nutriente nós temos ali uma recomendação diária, mas a OMS colocou ali uma recomendação de forma mais geral para a população de consumir 3 frutas por dia e 400 gramas de verduras e legumes, tá? Então, se você consumir só de verduras, você vai consumir uma quantidade muito grande. Então, tenta variar um pouquinho dos dois. Consumindo 200 gramas ali no almoço, no jantar, você consegue. Se você colocar um tomate, por exemplo, no seu café da manhã junto com um pãozinho com queijo, ou no lanchinho da tarde, enfim, é algo que vai somar já um pouco dessa quantidade dos vegetais. Então tenta incluindo aos poucos, você não precisa chegar já consumindo essa grande quantidade. Eu costumo indicar, comece colocando ali no seu almoço e no seu jantar, 1/4 do seu prato, depois aumenta para metade do prato, e se você pegou gosto mesmo, faz um pratinho separado ali de uma salada, coloca uns vegetais, uns legumes, para você ter bastante variedade também, tá? Porque a variedade é importante. Mas assim, se você tem a rotina corrida e ficar a maior parte das vezes consumindo os mesmos vegetais, não tem problema. Claro que a variedade vai ser muito importante, então sempre que você conseguir variar, faça isso, porque você vai acessar nutrientes diferentes. Mas se não é possível, tenta variar dentro daqueles que são possíveis, tá? E uma forma de você consumir, de ter uma maior praticidade, vai na feira. Na feira nós temos geralmente aquelas barraquinhas que vendem os vegetais já cortadinhos, tem no mercado também, mas na feira costuma ser mais barato. Pega um final de semana pra cortar já esses vegetais pra deixar pra semana. Faz um panelão de vegetais aí pra sua semana também. Corta vários tipos de vegetais, coloca numa assadeira, tempera com azeite, alguns temperinhos, leva no forno, vai mexendo até ficar no ponto que aí você vai ter vegetais variados pra semana inteira, tá? Então é uma forma de você conseguir incluir um pouquinho mais desses vegetais no seu dia a dia. E assim, não me vem comer uma folhinha de alface, tá? Se for pra comer uma folhinha de alface no seu dia, é melhor nem comer. Então, coloca uma quantidade maior aí, vai comer um pouquinho mais e vai subindo essa quantidade, tá? Coma seus vegetais.